Boa noite a todos. Gostaria de expressar aqui minha profunda gratidão ao nosso Pai Celestial que nos permite estarmos reunidos hoje. Muito obrigado ao nosso amigo Jean Araújo, que ele está cuidando de toda essa parte da logística tecnológica, ao nosso amigo Jean Araújo, que é o AA do Conselho Teresina, e o Lerry, que está nos ajudando aí, dirigindo a nossa reunião. Muito obrigado a todos os AAs e ao Helder Barreto, que está conosco. Bem-vindo, Helder Barreto. Aos que ainda não teve aí o privilégio de conhecê-lo, Helder Barreto que vai se apresentar, mas ele é o nosso auditor da área a partir desses dias. Seja muito bem-vindo entre nós. E aos nossos amigos que estão chegando aí como auditor assistente da área em Salvador e Salvador Sul, e agora estamos todos juntos nessa região norte e nordeste, que está completo aqui em todos os conselhos. Eu gostaria de compartilhar com vocês só 3 escrituras, e gostaria que vocês pudessem pensar. E o que eu vou estar falando para vocês, eu vou colocar à disposição dos auditores da assistente da área, e ele vai poder passar para todos vocês esse material que eu vou estar falando para vocês a partir de agora. Mas eu gostaria só que a gente pudesse imaginar. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, um pai celestial, se fosse fazer uma auditoria, vocês conseguem imaginar nosso Pai Celestial fazendo uma auditoria? Imaginar essa situação como seria? Nós vamos precisar aqui da ajuda das escrituras para fazer isso. Lá em Gênesis, no capítulo 3, talvez vocês vão lembrar, do versículo 8 ao 12 e 17 ao 19, não vou ler todos os versículos, só iniciar, mas aqui é uma conversa do Senhor com Adão. Talvez seja familiar para vocês. Então, no versículo 8, diz que eles esconderam. E eles esconderam porque eles perceberam que estavam nus. E esse foi o motivo, quando o Senhor perguntando a ele, onde é que estás? E Adão disse que se escondeu. Agora imagine o Senhor perguntando agora ao bispo Adão, ou ao presidente de Estaca Adão, onde é que está aqui os relatórios, bispo Adão, ou presidente Adão? Por que eu não estou vendo esses relatórios aqui? O que foi que aconteceu? Aí imagine agora o bispo Adão dizendo, olha, foi o secretário que o senhor me deu, ou foi o conselheiro que o senhor me deu, ele de repente pegou aqui a senha, ficou com a senha, e aí eu perdi o controle de tudo isso. O que foi que o Senhor disse a Adão quando ele disse, olha, não, foi Eva aqui, a mulher que tu me deste, ela comeu do fruto, e por esse motivo aconteceu tudo isso. Nós aprendemos com essa experiência aqui de Adão, que Adão ele foi responsabilizado por aquilo que era que era dele. Mesmo ele tendo recebido o fruto de Eva, tinha coisa que Adão tinha que responder. Assim como o bispo vai ter que responder pelas coisas que ele é responsável. Que preside, quem é responsável pelas finanças é o bispo. Mesmo que tenha algum desafio, com dificuldade, seja com o secretário, o conselheiro, seja quem for, o bispo é o responsável pelas finanças. Assim também como o presidente da Estaca, ele é o responsável pelas finanças. Essa é uma responsabilidade que o líder presidente ele não pode transferir. Agora vocês imaginem se, ao invés do Pai Celestial, imaginem se fosse o Salvador Jesus Cristo fazendo uma auditoria. Como seria essa auditoria feita pelo Salvador Jesus Cristo? Lá em 3º Nefe, no capítulo 23, dos versículos 7 ao 13, no 7 o Senhor já chega falando para Nefe, né? O Senhor dizendo a Nefe, trazei os registros que vós escrevestes. Isso está no versículo 7. E agora imagine o Senhor chegando e fazendo, olha, vamos fazer aqui uma auditoria aqui, nos registros aqui dos nefitas. Nefe, cadê as finanças? Cadê os relatórios? Onde estão os registros? Agora vocês imaginem Nefe trazendo todos esses registros e agora apresentando para o Senhor. E o Senhor, ele vai dizer para Nefe que algumas informações estavam faltando. E isso ele vai falar no versículo 9. Ele dizendo, olha, não foi assim, eu não falei para ter as notas fiscais, para ter os comprovantes, para ter os recibos. Vocês estão lembrados que tinha que ser feito tudo isso, Nefe?
E Nefe lembrou que tinha que ter todos aqueles documentos. E aí, no versículo 11, diz o seguinte, o Senhor diz o seguinte, ó, por que razão não escrevestes? Agora, imagine o Senhor dizendo, por que não estão aqui esses relatórios? Por que está faltando aqui essas notas? Onde é que estão esses recibos? Por que não estão aqui? E depois disso, o Senhor lembrou a Nefe e diz o seguinte, Jesus ordenou que fosse escrito. Ou seja, o Senhor disse, olha, o que está faltando precisa ser completo, precisa estar aqui. Essas informações, elas precisam estar aqui. Agora, às vezes, o Senhor manda um anjo. Esse anjo pode ser até uma A, de repente esse anjo, às vezes, é um auditor. Agora, imagine a experiência de um anjo ao fazer a seguinte auditoria. No livro de Moisés, no capítulo 5 de Moisés, o versículo 6, é uma escritura bem conhecida de nós, que diz o seguinte, após muitos dias, um anjo do Senhor apareceu a Adão. E agora esse anjo apareceu a Adão para fazer uma auditoria. E o que aconteceu? E a pergunta é, por que oferece sacrifício ao Senhor? Adão disse, eu não sei, eu não faço a mínima ideia, exceto que o Senhor me mandou. Imagina o senhor perguntando, o anjo agora perguntando para o bispo, me diga uma coisa, eu estou percebendo que está tudo organizado aqui, tem nota, tem recibo, tem... todas as coisas estão aqui. Por que você está organizando assim? Ele disse, rapaz, eu não sei, mas veio um auditor aqui, disse que eu tinha que organizar nota fiscal, tinha que ter comprovante, mesmo tendo ele digital, eu tinha que ter o original aqui comigo. Eu, para ser sincero, eu não sei por que me pediram tudo isso, mas eu sei que o senhor pediu isso tudo, como tinha que ser feito. Imagine que auditoria maravilhosa que esse anjo não teve com Adão nesse momento. Mas é algo para nós pensarmos, em especial, e eu posso testificar para vocês, que muitos de nossos líderes têm sido salvos e abençoados pelo trabalho que vocês têm realizado, pelos comitês de auditoria, pelos auditores assistentes das áreas, pelos auditores que estão lá fazendo essa auditoria, vocês têm sido uma bênção para muitos de nossos líderes. Testifico que essa é a igreja do Salvador, que ele que está no comando dessa igreja e dessa obra. E compartilho isso com vocês no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é um prazer estar com vocês nesta tarde, noite, estamos começando. E hoje nós vamos falar sobre uma parte significativa do nosso trabalho nos comitês, né? Nesse tempo que eu tenho aqui com vocês, eu vou tratar de um assunto que pode nos ajudar a ter bastante sucesso no nosso trabalho nas auditorias, com os comitês, tá? Eu quero começar lembrando a razão pela qual nós fazemos auditoria na igreja, né? O dinheiro da igreja ele é sagrado e deve ser administrado com sabedoria e com integridade, né? E aí, por isso, nós temos os comitês de auditoria. As auditorias avaliam como os fundos são recebidos, gastos e registrados. As auditorias protegem e fortalecem os líderes e os membros da igreja, dando oportunidades de identificar, corrigir problemas antecipadamente. Então, nós observamos que 3 palavras nos chamam a atenção. As auditorias avaliam, as auditorias, elas protegem e fortalecem, as auditorias, elas identificam e corrigem. Então, esses 3 objetivos da nossa auditoria devem estar sempre em nossa mente. E temos uma ferramenta valiosa que pode nos ajudar para alcançarmos esse resultado que tanto desejamos, né? Vamos falar hoje de 3 importantes reuniões que devemos realizar em nossos comitês de auditoria, tá? A primeira reunião que devemos realizar é uma reunião de planejamento. Essa reunião ela deve acontecer 1 ou 2 semanas antes de iniciar a auditoria. Então, o nosso próximo ciclo será aberto no dia 15 de julho, e é momento de planejarmos já fazer essa reunião 1 ou 2 semanas antes de iniciarmos a auditoria. A segunda reunião é uma reunião de revisão. Ela deve ser feita no início do mês de março, para as auditorias de fim de ano, e no início do mês de setembro, para as auditorias de meio de ano, que é o nosso próximo ciclo.
E a última reunião será uma reunião de encerramento e avaliação da auditoria. Temos que ter sempre em mente que as auditorias não é um trabalho de 2 meses no ano, não é algo que nós precisamos apenas entrar na plataforma e preencher lá, ticar quadrados e depois assinar e nos livrar dela. A auditoria nós realizamos e trabalhamos nela o ano inteiro. Então, essas reuniões, elas irão nos ajudar a realizar esse trabalho de maneira mais eficaz. Vamos falar um pouco sobre a reunião de planejamento, que eu falei que deve acontecer 1 ou 2 semanas antes do início da auditoria. Então, quem deve participar desta reunião? O Comitê de Auditoria da Estaca, os auditores, o secretário da Estaca e os secretários adjuntos da Estaca, encarregados de finanças. Essas pessoas participam dessa reunião de planejamento. Tá? A agenda para essa reunião deve ter os seguintes assuntos: designar as tarefas dos auditores, e aqui queremos lembrar 2 pontos muito importantes que não podemos esquecer ao realizarmos essas tarefas, designações de tarefas, né? Um auditor não audita a sua própria unidade, né? E um auditor não audita a mesma unidade em 2 períodos consecutivos, tá? Também ela serve de uma reunião de treinamento de auditores. Podemos aproveitar nesta reunião para fazer algum treinamento que entendemos necessário aos nossos auditores. Examinar as perguntas de auditoria, as respectivas instruções, usar o exercício de auditoria no LUFAS para fazer uma boa revisão das perguntas de auditoria, esse material que irá nos ajudar nesses treinamentos, tá? Uma outra coisa que podemos fazer nessa reunião: planejar, examinar as notas emitidas pelo LUFAS para ver se há alterações ou atualizações. Então, precisamos conhecer a plataforma com antecedência e já aproveitar essa reunião para esclarecer alguma dúvida. Examinar os resultados de auditorias anteriores para avaliar quaisquer riscos ou pontos fracos que possam exigir mais atenção nas auditorias no corrente ano. Então, veja como essa avaliação é muito importante para que possamos continuar progredindo, melhorando cada vez mais nossa auditoria. Um outro ponto importante é examinar as exceções repetidas de auditorias e discutir quais outros testes podem ser repetidos neste período de auditoria, para assegurar que as ações corretivas anteriores foram eficazes. Também, nesta reunião, nós podemos ainda avaliar as unidades que não contêm exceções de auditoria em seu histórico. Se as auditorias forem bem feitas, é improvável que uma unidade tenha um longo histórico sem exceções. Isso é algo muito significativo que devemos estar atentos, né? Há uma cultura que pensa que a boa auditoria é aquela que não encontra exceções. Então, muitos entendem que se tiver sem nenhuma exceção, está perfeito, está muito bom, o trabalho está sendo feito. Isso não necessariamente é uma verdade. Então, temos que ter muito cuidado quando encontramos unidades com um longo histórico de auditoria sem exceções. Esse é um ponto que precisamos estar atentos também. Comunicar aos auditores a respeito de mudanças na liderança, tais como um novo conselheiro no bispado ou um novo secretário. Quando há uma nova liderança, talvez o auditor tenha que auditar algumas transações com mais cuidado. Então, olha que ponto sensível que devemos estar atentos, né? E talvez dar ali, para aquele auditor que está nessa situação, uma instrução diferenciada dos demais. Debater procedimentos da estaca ou decisões anteriores do comitê de auditoria que possam afetar como os auditores realizam seus testes. Tá? Então, o comitê ele tem essa autonomia de estabelecer alguns critérios de como os auditores realizam suas auditorias e eles podem e devem avaliar nessas reuniões, tá bom? A reunião de revisão, ela deve acontecer no início do mês de março, para a auditoria de fim de ano, e no início do mês de setembro, para a auditoria de meio de ano. Então, para que essa reunião aconteça nessas datas, irmãos,
é necessário, é imperioso que as auditorias, então, encerrem no final do mês de fevereiro e no final do mês de agosto. Isso vai dar aí uns 45 dias de prazo para que as auditorias sejam realizadas e é um tempo muito suficiente, tá? Quem participa desta reunião, o Comitê da Estaca realiza uma reunião para revisar as auditorias depois que elas foram assinadas pelo líder da unidade, mas antes de o encarregado do comitê assiná-las. Eu vejo que essa revisão da auditoria, ela antecede a assinatura do encarregado, porque justamente nós vamos revisar as auditorias que foram realizadas, tá? As pessoas que devem participar da reunião, o Comitê de Auditoria da Estaca, os auditores, o secretário e os secretários adjuntos da Estaca encarregados das finanças, né? As mesmas pessoas que participaram da reunião de planejamento. O que vamos fazer nessa reunião, né? Revisar os resultados das auditorias e conversar sobre cada exceção. O Comitê de Auditoria da Estaca determina a eficácia de cada ação corretiva e recomenda melhorias nessas ações corretivas, se necessário. Então, veja que o Comitê de Auditoria tem essa responsabilidade de revisar as medidas, né, que o líder disse que iria fazer para fazer as correções e fazer uma avaliação se a medida estabelecida pelo líder ela é realmente eficaz. E, se não for, pode sugerir a ele que refaça aquele ponto. O encarregado do comitê de auditoria ou outro membro do comitê deve pedir ao líder da unidade que reveja a ação corretiva, se ela não for perfeitamente adequada ou não corrigir a raiz do problema. Essa é uma parte importante dos deveres do comitê para identificar riscos e tomar as devidas providências. Uma outra coisa que fazemos nessa reunião de revisão de auditoria é, ao revisar as exceções de auditoria e as ações corretivas, os membros do Comitê de Auditoria da Estaca conversam entre si e determinam que tipo de treinamento financeiro é necessário, quem se beneficiaria com isso e quem seria a pessoa mais adequada para esse treinamento. Então, veja que uma das razões pelas quais fazemos auditoria é exatamente isso, identificar pontos de preocupação e corrigi-los. Uma das maneiras de corrigir esses pontos de preocupação é justamente treinando as pessoas, treinando os líderes, treinando as pessoas que manuseiam as finanças da igreja. Quando vamos treinar quem vai fazer o treinamento, esse é o momento de definir, né? Para isso que a auditoria serve, para justamente dar subsídios para a tomada dessas importantes decisões que irão acontecer ao longo do semestre, antes que inicie o próximo ciclo de auditoria. Então, como eu falei, a auditoria não é algo que nós realizamos uma vez por mês e depois ficamos aguardando novamente quando vai abrir o outro ciclo. Temos muito o que fazer entre um ciclo e outro. Se todas as auditorias puderem ser efetivadas, revisadas por meio das ferramentas de revisão de auditoria no LUFAS, essa reunião pode não ser necessária. Então, isso é uma avaliação que o comitê vai fazer. Se você entende que consegue fazer isso que estamos conversando, trabalhando no LUFAS separadamente, você pode até decidir não fazer essa reunião. Eu, particularmente, entendo que seria muito mais proveitoso realizar a reunião por essas várias razões que estamos falando. Quando o encarregado do comitê de auditoria assina uma auditoria, sua assinatura afirma que ele e os membros do comitê revisaram e aprovaram as ações corretivas planejadas para a unidade e que ele vai fazer um acompanhamento para garantir que as ações corretivas sejam aplicadas e os relatórios enviados. Veja que aqui nos mostra uma importância significativa do ato de assinar a auditoria do encarregado dos membros do comitê, né? Quando assina a auditoria, determina que eles fizeram uma revisão da auditoria, que eles estão de acordo com esses pontos de ações corretivas e entendem que elas serão eficazes, né? E eles também irão acompanhar a execução dessas ações corretivas, tá? A próxima reunião é a de encerramento e avaliação.
Essa reunião ela acontece no mês de abril para as auditorias de fim de ano e em outubro para as auditorias do meio de ano, que é o nosso próximo ciclo. Dessa reunião participa apenas o Comitê de Auditoria da Estaca. Alguns pontos para a agenda dessa reunião são os seguintes. O propósito da reunião é avaliar e melhorar a qualidade da auditoria, bem como avaliar os riscos financeiros e procurar eliminá-los. Apenas os encarregados e os membros do Comitê de Auditoria da Estaca participam dessa reunião. Esse é um momento de debater abertamente todos os aspectos do processo de auditoria e riscos financeiros. Examinar e fazer um acompanhamento das designações dadas na reunião de revisão das auditorias. Esse é um momento em que vocês justamente podem fazer essa avaliação. Quando nós realizamos a reunião de revisão e fazemos designações para acompanhar, por exemplo, a resolução das exceções da auditoria, esse é o momento de avaliar, ver o que está acontecendo, o que já foi feito e o que ainda não foi feito, e a razão principal por que ainda não aconteceu, né? Determinar se as ações corretivas foram devidamente aplicadas, como eu falei, avaliar o que foi que aconteceu desde a revisão. Se uma ação corretiva parece não ter sido eficaz em resolver uma exceção de auditoria, deve-se conversar sobre as soluções alternativas e fazer designações. Então, nós sabemos que temos um prazo para a solução de todas as exceções das auditorias. E nessa reunião de encerramento e avaliação, o comitê deve justamente estar atento a esse prazo e se essas exceções foram não resolvidas, e se não foi, o que nós podemos fazer para resolvê-los, que tipo de medida precisamos tomar, o que precisamos mudar no plano que foi anteriormente feito. Examinar a qualidade das auditorias e determinar quais treinamentos podem ser necessários para os auditores da estaca, líderes das unidades ou secretários. Algo importante no processo de fazer auditoria é exatamente identificar onde precisamos melhorar o nosso treinamento, o que nós precisamos fazer, quando vamos realizar aqueles treinamentos, quem será a pessoa que vai dar o treinamento, quem é a melhor pessoa para treinar aquele ponto que entendemos que é algo que precisa ser corrigido. Então, isso é um importante resultado do processo de auditoria, né? Quando realizamos auditorias, precisamos estar atentos a esses sinais para fazer essas correções, a fim de que possamos não só melhorar nosso processo de auditoria, quanto ajudar as pessoas que trabalham com as finanças da igreja a melhorarem o seu trabalho na administração dos recursos financeiros da igreja. Debater e documentar quais mudanças em relação a pessoas, designações ou processos precisam ser feitas para o próximo ciclo de auditoria. Então, isso é um ponto importante. Vamos avaliar o que foi feito, temos pontos de preocupação, precisamos fazer alguma alteração, alguma mudança no que realizamos nesse processo, e aqui é o momento de tomar as decisões para que no próximo ciclo de auditoria, né, possamos ter sucesso. Avaliar riscos, especialmente os riscos de os fundos da igreja serem usados de maneira inadequada e determinar como reduzir esses riscos. Isso é um ponto muito sensível e importante de nosso trabalho. Ao terminarmos a auditoria, ao fazermos a avaliação do que realizamos, essa é uma pergunta que precisa ser respondida aí. Temos riscos a pontos de preocupação e conseguimos identificar, temos algo que está chamando nossa atenção, o que vamos fazer. Isso é um resultado muito importante que precisa ser avaliado no final de cada ciclo de auditoria. Dessa maneira, o comitê de auditoria vai trabalhar de maneira mais eficaz, vai ser aquele auxílio para o presidente da estaca, que, inclusive, deve receber um relatório do encarregado do comitê de auditoria no final desse ciclo, e fazendo um resumo ali do que aconteceu
e apresentando um relatório eficaz do ciclo de auditoria. Irmãos, que possamos encontrar tempo para realizar essas 3 reuniões. Elas são fundamentais, elas irão nos auxiliar bastante na nossa responsabilidade ao realizarmos as auditorias da Estado. Boa noite, irmãos. É um prazer para mim poder compartilhar algumas palavras com vocês sobre a importância, né, do papel sagrado que cada auditor tem. Hoje, né, o trabalho que os auditores eles realizam é um trabalho bastante difícil, né, não é muito aceito pela liderança do sacerdócio. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso, né, como é que nós podemos superar alguns obstáculos que nós encontramos ao longo do caminho. Então, a primeira coisa que eu queria falar é internalizar, né, entender que os fundos que nós cuidamos, eles são fundos sagrados, né? E nós ajudamos a liderança do sacerdócio a usar de forma adequada. Uma gravura que me impactou muito quando eu a vi foi a gravura dessa viúva, né? Porque até então, na minha mente, a viúva lá que eu via nas escrituras, eu imaginava ela uma senhora humilde, já idosa, né? Ali nos seus últimos anos de vida. Quando eu vi essa gravura, ela me causou um choque muito grande, porque nós vemos aí, podemos perceber, que é uma mulher jovem ainda, com seus filhos. Então, isso me trouxe uma realidade muito maior com relação ao quão sagrados são esses fundos que nós ajudamos os líderes a utilizar de forma adequada, né? Então, eu acredito que uma das principais abordagens que nós podemos adotar ao ter o primeiro contato com a liderança do sacerdócio, com os bispos, os presidentes da estaca, e mostrar a importância do trabalho que nós realizamos, a ajudá-los a utilizar os fundos da melhor forma possível, é fazer com que eles consigam entender o quão sagrado é esse fundo, né? O quão sagrado é o sacrifício que muitas irmãs e irmãos eles fazem para poder realizar as suas ofertas, o pagamento do seu dízimo, dos seus fundos de jejum, né? Nós aprendemos nas escrituras que em vários momentos dela nós vemos atalaias sendo utilizados, né? Esses atalaias, eles são representados de várias formas diferentes. São os profetas, os presidentes da estaca, as autoridades gerais, os bispos, eles todos fazem esse papel de atalaia, né? Ajudando a vigiar e a proteger as cidades, né? Lá no livro de Mórmon, eu sou apaixonado pelo livro de Mórmon, ali onde tem aquelas movimentações de guerra entre os nefitas e lamanitas, e mostra como o capitão Moroni ele fortificava essas cidades, né? E mostra que ele espalhava várias torres com atalaias para poder proteger o seu povo. E um dos principais papéis dos auditores é esse, ajudar na proteção não só dos auditores, dos bispos, dos líderes do sacerdócio, mas é também ajudar na proteção das famílias desses líderes, dos membros dessas alas, dos membros dessa estaca, né? Ajudando a proteger essas congregações do mal que tenta se infiltrar de uma forma direta dentro das nossas unidades, né? Acredito que, ao ponto que nós conseguimos entender o papel que nós exercemos como atalaias, né? Protegendo o nosso povo, fica muito mais fácil nós compreendermos como que nós podemos proteger os na igreja. Lá, como eu falei, né, que eu amo as passagens lá do livro de Alma, aí nós vemos como é que Amon ele pôde se apresentar para um povo que era inimigo dele, né? Amon, quando ele decidiu pregar o evangelho, ele foi até a terra do rei Lamone, né? E ele se apresentou lá para o rei Lamone. E ele disse que o propósito dele, primeiro ele foi amarrado, né? Foi preso pelos lamanitas e levado à presença do rei Lamone. Muitas vezes, como auditores, nós chegamos nas unidades e alguns líderes de sacerdócio podem imaginar, lá vem aquele inimigo que vem aqui controlar as minhas contas, ver se no que eu errei e o que eu fiz, que eu estou errando. Ele vem aqui apontar só os meus defeitos, né? E nós precisamos mudar essa visão, né? Mostrando para a liderança, assim como Amon mostrou para o rei Lamone, que ele desejava estar ali para habitar entre aquele povo e servir aquele povo, ajudando eles a fazerem cada vez melhor o seu papel, o seu trabalho, né? Lá no versículo
24, a Lamone até fala, né? Vem aqui e toma uma das minhas filhas para a esposa, né? Então, mas Amon mostrou para ele que ele estava ali para servir, né? Para ser um servo do rei, para ajudar aquele povo a poder conhecer o evangelho de Jesus Cristo e se converter ao evangelho, né? Então, nós vamos estar abordando os líderes de sacerdócio. Como é que eu vou abordar esse líder de sacerdócio? Como eu vou mostrar para ele que eu estou ali para servir, né? Acredito que quando nós fazemos um bom planejamento, assim como o irmão Jean-Claude falou, quando nós fazemos um planejamento onde nós organizamos as datas corretas com os líderes, temos uma abordagem adequada com eles, ajudando eles a terem suas documentações organizadas, isso vai fazer com que eles entendam que nós não estamos ali para procurar defeito deles, né? Mas nós estamos ali para ajudá-los na organização administrativa dos recursos sagrados da igreja. Um pouco mais à frente, no livro de Mórmon, nós vemos ali um certo desacordo da comunicação que aconteceu entre o capitão Moroni e o juiz supremo da terra, o Pauran, né? Então, Pauran estava passando por alguns problemas na cidade de Zaraena e o capitão Moroni também estava recebendo fortes ataques nas cidades circunvizinhas, né? E aí, Alma 59, Moroni escreve uma carta para Pauran, né? E aconteceu que enviou imediatamente uma epístola a Pauran, pedindo-lhes que reunissem homens para reforçar a cidade que Alamante tinha reconquistado, né? E aí, no capítulo seguinte, Moroni, vendo que não teve uma resposta, ele escreve outra epístola. E ele escreve, né? Porque eis que tenho algo a dizer-lhe, a título de recriminação. Então, ele já estava ficando meio chateado, porque ele mandava as orientações, pedindo socorro, pedindo ajuda, e Paulo não respondia, né? Muitas vezes, quando nós somos abordados, às vezes nós nos sentimos um pouco acuados, né? Como Paulo podia ter se sentido. Um pouco, poxa, não, ele está me recriminando, ele está me criticando, mas ele não sabe o que está acontecendo aqui. Então, às vezes, os líderes de sacerdócio, eles passam por essa situação, né? Quando nós, auditores, temos uma abordagem negativa ao trabalho que nós fazemos com os líderes de sacerdócio, né? Quando nós só chegamos lá, apontamos erro, defeito, está errado isso aqui, está errado aquilo, bispo. Então, nós precisamos também mudar a nossa forma de comunicação com a liderança de sacerdócio, ajudando eles a entender por que aquele procedimento não está correto, ajudando eles a se prepararem melhor para as próximas auditorias, né? Isso também é um papel do comitê de auditoria, treinando os líderes de sacerdócio, ajudando-os a compreender os padrões e procedimentos que têm que ser tomados e adotados, né? E no capítulo 61, em alguns versículos, Pauran, ele mostra para Moroni que eles estavam com dificuldade na cidade, que eles tinham tido uma insurreição de alguns nefitas descontentes e que foram invadidos também, né? E ele teve uma mensagem mais ponderada a tratar com Moroni. Ele diz, portanto, meu amado irmão Moroni, resistamos ao mal, né? Depois de ele explicar tudo aquilo que tinha acontecido, ter entendido que Moroni não estava entendendo o que estava acontecendo dentro da cidade de Zaraena, ele fala que possamos resistir ao mal juntos, né? Como irmãos. Então, esse é o nosso papel como auditores. Ajudar os líderes de sacerdócio de uma forma bondosa, paciente e amorosa a entender os procedimentos que talvez não estão sendo feitos da forma correta, os procedimentos que podem ser melhor organizados e podem ser aperfeiçoados por eles, né? O presidente Boyd Pecker, ele disse o seguinte a respeito de como nós podemos usar o Espírito Santo. Uma antiga revelação ordena que todo homem, porém, fale em nome de Deus, o Senhor, o Salvador do mundo. O trabalho da igreja é atualmente realizado por homens e mulheres comuns, que são chamados e apoiados para presidir, ensinar e ministrar. É pelo poder da revelação e pelo dom do Espírito Santo que as pessoas chamadas são guiadas para conhecer a vontade do Senhor. Os outros, talvez, não aceitem coisas como profecias, revelação e o dom do Espírito Santo. Mas, se quiserem compreender-nos, precisam compreender que aceitamos essas coisas. Então, todos nós não somos
profissionalmente capacitados para muitas das coisas que nós fazemos em nossos chamados. Porém, o Espírito Santo, quando nos é dado por intermédio do sacerdócio, por intermédio de revelação, ele vai nos orientar, ele vai nos ajudar a entender o que nós podemos fazer para melhorar a nossa comunicação com a liderança, para melhorar o serviço que nós prestamos à liderança e para ajudá-los, como sentinelas, a entenderem a sagrada responsabilidade que eles têm com os fundos sagrados da igreja. Recentemente, eu li um discurso da última conferência do Elder Ver P. Stanfield, que ele falou sobre uma colheita imperfeita, né? Em determinada parte do discurso lá, ele fala uma experiência onde Jesus Cristo, ele encontrou com os apóstolos, né, no Mar Revolto. E Jesus, ele convida Pedro, eles a terem bom ânimo, né, e convida Pedro a encontrar com ele, né, no meio do mar. Então, Pedro, ele responde assim, ele fala para o Senhor que ele vai, né? Só que em determinado momento, Pedro, ele tem medo, e ele começa a afundar, e ele pede ajuda do Senhor. Então, muitas vezes, os líderes de sacerdócio, eles têm esse medo também, de não saberem como proceder, de não saberem como agir, eles têm dúvidas de qual é a forma correta de usar os fundos do fundo de jejum, qual é a forma correta de usar os fundos orçamentários, e eles, às vezes, têm medo de pedir ajuda do comitê de auditoria para entender, porque eles têm essa visão de que o comitê de auditoria, os auditores, eles só estão ali para procurar erro, procurar defeito, criticar, né? Então, é nosso papel, assim como foi o de Cristo ajudar Pedro, ajudar esses líderes de sacerdócio, né? E logo Jesus estende a mão para Pedro, segura ele e diz: homem de pouca fé, porque duvidastes. Uma coisa que eu achei interessante desse discurso do Elder Stanfield, que ele, após, né, a situação, ele fala que nós não sabemos o que aconteceu depois, mas ele pensa que o Salvador ele pode ter dito algo assim para Pedro, né? A Pedro, não tema, não se preocupe, se você pudesse ver a si mesmo como eu vejo, suas dúvidas desapareceriam e sua fé aumentaria. Eu amo você, querido Pedro. Você conseguiu sair do barco, sua oferta é aceitável, e mesmo que você tenha vacilado, sempre estarei ao seu lado, para levantá-lo das profundezas, e sua oferta se torna perfeita. Então, muitas vezes, esses líderes de sacerdócio, eles precisam do nosso apoio. Nós precisamos ajudá-los, né? Nós precisamos confortá-los também, né? Para que nós possamos ter um bom relacionamento com a liderança do sacerdócio. O presidente Dieter Apfeldorf disse o seguinte: creio que o Salvador Jesus Cristo gostaria que vocês vissem, sentissem e soubessem que ele é sua força, que com a ajuda dele não há limites para o que vocês podem realizar, que seu potencial é ilimitado. Ele quer que você seja a si mesmo, veja você do mesmo modo que ele vê, e o modo como ele os vê é muito diferente da maneira como o mundo os vê. Ele dá poder aos cansados e multiplica as forças das pessoas que se sentem incapazes. Nós, ao realizar nosso trabalho, podemos muitas vezes nos sentir incapazes, né, de poder executar esse trabalho da forma adequada. Às vezes por receio de como nós vamos fazer, às vezes por receio de não saber para onde nós estamos indo, né? Uma coisa que eu sempre falo, irmãos, na dúvida, pergunte, peçam ajuda. Eu sou muito grato de fazer parte desse grupo de homens, né, do Comitê de Auditoria da área, porque é incrível como as perguntas sempre são respondidas, né? Aqui no Conselho do Belém, eu sempre elogio esses homens, porque é incrível como todas as dúvidas, quando surgem, o Conselho de Auditoria da área do qual nós fazemos parte responde assim quase que instantaneamente, né? Então, os auditores que fazem esse trabalho na ponta, eles precisam ter essa certeza vinda dos comitês de auditoria das estacas e podem ter certeza que vocês vão receber esse mesmo apoio vindo do comitê de auditoria da área. Nós estamos aqui para apoiá-los e ajudá-los no que for necessário. Eu presto meu testemunho de que esta é a Igreja de Cristo, né? O trabalho que nós realizamos é inspirado pelo sacerdócio e ele vai abençoar a vida das nossas famílias e a vida das famílias e dos líderes sacerdócios que nós servimos.
em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, irmão Diniz, pelas suas palavras. Irmãos, passaremos agora a palavra ao Helder Barreto, auditor da área Brasil. O irmão Helder Barreto, ele era o controller da área aqui há um tempo atrás e retorna novamente agora para trabalhar conosco, junto com, em relação à auditoria como auditor da área conosco agora. E teremos o privilégio de escutá-lo. E seja bem-vindo, Helder Barreto, está aqui conosco com os auditores da Central do Brasil e somos gratos por vocês fazerem parte agora do nosso time e estar nos dirigindo nesse trabalho, presidindo nesse trabalho tão importante. Muito obrigado, irmão Léry Barbosa. Obrigado, irmão Carlos Lima, pelo convite, Jean-Claude e Luiz Diniz pelas apresentações e os treinamentos. Irmãs e irmãos, quero dar destaque aqui às irmãs, que são as auditoras, e estamos felizes de estar juntos, especialmente por termos agora a oportunidade de ter irmãs servindo nessa posição. Nós confiamos muito no trabalho das irmãs. Eu costumo dizer que se a gente pudesse fazer tudo através das irmãs, o trabalho na igreja seria perfeito. Então, bem-vindas a todas as irmãs que já são auditoras, que fazem parte do Comitê de Auditoria como assistentes, e irmãos, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, um trabalho dedicado. O programa de auditoria da igreja é um programa inspirado por Deus. Ele foi estabelecido pelo Senhor. Eu hoje represento a presidência da área, como auditor da área, assim como os auditores assistentes da área representam a presidência da área nas suas regiões. Eles trabalham em parceria com 70, são homens que trabalham lado a lado, junto com a liderança das estacas nos conselhos, para dar todo o apoio, especialmente ao Comitê de Auditoria da estaca, através do encarregado, através dos auditores. Então, o que eu tenho para compartilhar hoje é bem simples, bem objetivo e bem rápido. Eu não sei se eu vou ter, se vai dar tempo de projetar a telinha. São 3 escrituras, eu posso mandar depois, sem problema nenhum. Mas eu queria dizer primeiro da minha gratidão pelo serviço que vocês prestam. Encerrei minha carreira profissional depois de 50 anos trabalhando, comecei bem jovem, e fui auditor a maior parte da minha vida. E, para minha surpresa, o Senhor me chamou para pregar em Nínive novamente, né? Eu achei que ia para Tarsis, o Senhor me mandou para Nínive, falou, vai ser auditor da área agora, mas agora você é voluntário, não remunerado. Eu sou um missionário da igreja e sou muito feliz por isso. Eu fui missionário jovem, servi aí no Nordeste, minha primeira área foi em Fortaleza, o ramo de Fortaleza, era só um ramo na cidade. Depois fui pioneiro como missionário em Aracaju, e a Missão Rio de Janeiro, na época a qual servia, ia até Manaus. Toda a área de vocês aí fazia parte da minha missão original. As escrituras que eu selecionei, ponderando, meditando sobre o que seria útil para nós nessa noite, não é um treinamento técnico, né? Treinamento técnico eu vou dar algumas dicas. O primeiro que eu selecionei, nesse período de restauração da igreja, o Senhor deu tantas revelações importantes, e a gente observa hoje que a revelação é contínua, né? O presidente Nelson tem dito isso, mas uma das revelações que mais me marcam é a seção 107 de Doutrina e Convênios. E o Senhor diz lá, essa escritura está martelando minha cabeça, eu tenho que aprender o meu dever, né? No versículo 99, que todo homem, e eu acrescento aqui toda irmã também, toda auditora, aprenda o seu dever e agir no ofício para o qual foi designado com toda a diligência. Como que a gente aprende o nosso dever na igreja? Eu vou falar para vocês o que eu faço. Toda vez que eu fui chamado para servir em algum cargo na igreja, alguma oportunidade de serviço, eu aprendi com os apóstolos que a gente deveria, talvez até iniciar um novo jogo de escrituras para aquele chamado específico. Eu não fiz isso em todos os meus chamados, mas eu começo a ler as escrituras com um olhar diferente dessa nova responsabilidade. E a segunda coisa que eu faço,
além de estudar as Escrituras e buscar inspiração nelas, é buscar nos manuais da igreja as instruções que estão claras lá do que cabe ao meu chamado. E para todos nós que estamos nesse grupo hoje, seja o auditor da estaca, seja o encarregado do comitê de auditoria, o auditor assistente da área, o auditor assistente líder da região, eu, todos nós que estamos aqui servindo nas estacas, nas alas, secretários, bispos, as instruções que cabem a nós em relação a finanças da igreja está no capítulo 34, que fala de finanças e auditoria. Então, nós devemos nos tornar estudiosos, especialistas e dominar esse assunto conforme os manuais da igreja nos instruem. Como o irmão Diniz bem falou, as pessoas têm que começar a nos enxergar como consultores nesse assunto. Os líderes têm que nos ver como um apoio, que sabem e conhecem o assunto por estudarem, né? Eu espero que algum dia eu memorize essa parte do manual. Eu quero estudar a tal ponto de conhecê-lo e saber. Então, ser diligente para aprender o dever requer esse estudo como uma parte da sua preparação, do chamado, do que a gente vai executar como auditores. Uma outra dica que está aí no versículo 6 fala de preguiçoso. Preguiçoso não tem lugar no reino do Senhor. Eu nem vou ler o versículo 6, que não é para nós que estamos aqui trabalhando nessa noite de domingo. Mas se algum dia bater uma preguicinha, na época da auditoria, volta lá e lê Doutrina e Convênios 107 e 100. O Senhor dá uma advertência bem clara, bem forte, para que a gente não tenha preguiça. Segundo a Escritura, em Mosias 26, 37, quando Alma sai para estabelecer o reino, né, ele deixa lá as funções dele para assumir como o líder eclesiástico, diz assim: aconteceu que Alma pôs em ordem todos os assuntos da igreja e começaram novamente a ter paz e prosperar muito nos assuntos da igreja, andando circunspectamente diante de Deus, recebendo muitos e batizando muitos. O que eu quero dizer com essa escritura é que, se nós colocarmos em ordem todos os assuntos da igreja, inclusive as auditorias, as finanças, as unidades, o reino de Deus vai crescer. O povo de Deus vai ser abençoado. Todos nós vamos participar dessas bênçãos como líderes, como servos, mas os filhos de Deus vão ser abençoados. E eu tenho certeza que todos nós queremos o reino de Deus crescendo muito no Brasil, muitos batismos, né? Muitos templos novos, muitas bênçãos chegando aos nossos irmãos em todas as partes do Brasil. Então, para nós, o assunto, auditoria e finanças, tem que estar em ordem. Nós fazemos parte dessa responsabilidade, é parte do nosso dever ajudarmos a colocar tudo isso em ordem para que o reino de Deus prospere, para que os filhos dele sejam abençoados. E uma terceira escritura que me veio à mente, também o Senhor falando sobre o sacerdócio, e quando eu me refiro ao sacerdócio, eu nunca deixo de pensar nas irmãs, que elas não recebem o sacerdócio, que elas não têm essa necessidade, têm mais capacidade do que nós, têm mais sensibilidade, mas o Senhor nos diz como é que nós devemos nos conduzir como portadores do sacerdócio. E em Doutrina e Convênios 121, eu não vou ler todos os versículos, mas especialmente o 45 e o 46. O Senhor diz algumas qualificações que nós temos que ter para agir nos ofícios que nós recebemos, então, nas responsabilidades que nós recebemos. Diz assim, que tuas entranhas também sejam cheias de caridade, que é o puro amor de Cristo. Então, nós temos que estar dentro de nós cheios desse amor para com todos os homens e com a família da fé. Então, quando nós vamos servir os líderes das unidades, fazer auditorias, nos reunir, nós vamos com esse amor, o puro amor de Cristo. E que a virtude adorne os teus pensamentos incessantemente. Então, os nossos pensamentos têm que ser puros, são pensamentos que vão nos dar poder. E assim a nossa confiança vai se fortalecer na presença de Deus. E aqui eu gosto muito, é bem poético, que o profeta, da maneira que ele recebeu a revelação, a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. Como que o orvalho cai? O orvalho cai de uma forma que ninguém percebe, né? Normalmente ele cai à noite, não é uma chuva, não é suficiente para reconhecer como uma chuva, mas ele molha.
Quando a gente é criança, a mãe fala, não sai que você vai se molhar, né? A gente fala, mas não está chovendo, né? Mas o orvalho, ele cai de uma forma suave, e você vê no dia seguinte a grama toda molhada. É assim que a doutrina do sacerdócio, é assim que a revelação chega a nós, de uma maneira serena, mas ela deixa as marcas e nos ensina. E aí vem a grande promessa no versículo 46. Né? O Espírito Santo será o teu companheiro constante. Quando a gente vai realizar uma auditoria, a gente precisa ter o Espírito Santo conosco. Precisamos ter essa companhia. Não é só técnica, não é só executar lá e ler os procedimentos, entender, mas o Espírito tem que nos revelar. Inclusive, aquilo que vai no coração das pessoas, aquilo que são as intenções, né? E ter o cetro, um cetro imutável de retidão e verdade. Nós trabalhamos na igreja com luz, retidão e verdade. As auditorias têm que ser realizadas sob esse prisma, de luz, retidão e verdade. E assim o teu domínio será um domínio eterno e sem ser compelido fluirá para ti eternamente. Essas escrituras me ajudam a entender que para nós servirmos bem nos chamados que nós temos, mesmo que sejam nas responsabilidades dos comitês de auditoria, elas requerem que a gente tenha o amor no coração, por amor de Cristo, que a gente tenha a fé nos irmãos, né, na família de Deus, a fé em Cristo e a fé em todos que servem no reino dele, e que são pessoas que foram chamadas pelo Senhor, e que são pessoas de confiança do Senhor, e que nós temos que buscar revelação no que nós fazemos. E para isso a gente tem que estar pensamentos virtuosos, temos que viver retamente. O reino de Deus, ele tem poder, ele é governado com retidão e verdade. Então, participar do reino de Deus, a nossa sagrada responsabilidade, requer isso de cada um de nós. Sempre que eu penso em auditoria, eu me lembro lá do primeiro bad boy das Escrituras, né? A primeira pessoa que a gente conhece é Caim, né? Ele matou Abel e depois ele ainda fala assim para o Senhor, eu sou o guardião do meu irmão. Eu penso que todos nós somos guardião do nosso irmão, especialmente nessas responsabilidades de auditoria. Nós temos hoje aqui, agora, conectados pelo menos 245 guardião de um irmão. O guardião cuida, ele é o atalai, ele protege, e ele ajuda a pessoa com treinamento, corrigindo, mostrando o que é certo e demonstrando um amor maior, né, quando a gente precisa repreender alguém, como o Senhor ensinou aqui, nessa revelação. Então, irmãos e irmãs, minha profunda gratidão, gostaria de ter o prazer de conhecê-los pessoalmente a todos, espero que aconteça algum dia. Minha profunda gratidão pelos que vocês já fizeram, pelo que vocês fazem e pelo que farão pelo reino de Deus. Mas tenham a visão de que tudo que vocês estão fazendo, o Senhor revelou. Eu tenho aqui na minha frente uma carta assinada pela primeira presidência que estabeleceu o programa de auditoria. Esse programa que tem um comitê a nível da área, tem os comitês a nível das unidades e que tem o apoio do departamento de auditoria da igreja que dirige. Então, quando o irmão lá vai reportar, o diretor de auditoria da igreja vai reportar na conferência geral que as finanças estão em ordem, é fruto do trabalho que nós fazemos no mundo inteiro. E tudo que o Senhor pede para nós fazermos, ele dá as instruções através da liderança. O programa está estabelecido pelo Senhor, a maneira do Senhor, através dos profetas, através das revelações, através dos manuais que a gente deve conhecer. As instruções, os sistemas, às vezes mudam, às vezes falham, mas a doutrina vem do Senhor, essas instruções vêm do Senhor para a nossa instrução, para o nosso proveito e para nos abençoar. Eu tenho um testemunho disso. Esse é o reino de Deus, é Ele quem dirige, Ele é o cabeça, o Salvador Jesus, que está à frente de tudo que acontece no reino dele. Ele não se deixa escarnecer. Quando nós falamos de fundos sagrados, responsabilidades sagradas, nós estamos falando muito mais do que valores monetários, nós estamos falando de almas, né? As coisas que têm mais valor para o Senhor são os seus filhos. E, como auditores, nós podemos ser guardião e protegê-los e ajudá-los a cuidarem bem das suas responsabilidades sagradas. Eu agradeço o trabalho que vocês fazem e que vão fazer em breve aí na auditoria agora do primeiro semestre, né? Nós vamos trabalhar juntos, eu espero poder ajudar e apoiá-los.
E eu deixo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.